Boa noite! Como é bom nós estarmos juntos nesse finalzinho de tarde, início de noite chuvosa aí, muita gente ainda chegando, mas você chegou mais cedo. Você já deu aí uma boa noite para a pessoa ao seu lado? Já disse como é bom a gente estar junto, reunidos nesse lugar especial que Deus reservou para a gente, para como igreja louvar, exaltar, engrandecer o nome desse Deus maravilhoso que nos uniu, que nos chamou para fazer parte da sua família. E é com muita alegria nos nossos corações que nós vamos afirmar que nós não estamos sozinhos, mas que nós abrimos os nossos corações para o Senhor e decidimos fazer de Jesus o nosso melhor amigo. Então cante essa verdade e afirme em seu coração. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Diga aí, ó, você só pode ser feliz de verdade tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Amém. De fato, nós decidimos confiar em Jesus. Afinal, Ele é um Deus amoroso, um Deus poderoso, que nos amou e nos ama. Então, quero convidar todos vocês a ficarem em pé. E nós, demonstrando que também amamos a esse Deus maravilhoso, vamos afirmar que nós decidimos abrir os nossos corações e deixar o Senhor Jesus ser Rei soberano e absoluto sobre as nossas vidas. Então cante bem alto e afirme em seu coração. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o fogo do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. E as palmas vem comigo assim, ó. Sobre o meu pensar e tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há
Deus tão poderoso que ama tanto você, mas para que de fato Ele possa reinar sobre a sua vida, direcionar o seu coração, nós precisamos, eu e você, abrir os nossos corações e dizer: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Senhor, mas também eu quero que Tu sejas o Salvador da minha alma, porque eu sei que o Senhor morreu na cruz para me redimir, para me resgatar, para me purificar, para me dar uma nova oportunidade. Eu quero, Senhor Jesus, fazer de Ti o meu único e suficiente Salvador. Então canta com a gente. Possamos ter bem firmado em nossos corações que o céu é o nosso lugar, porque o Senhor Jesus, quando ascendeu ao céu, prometeu que um dia Ele voltará para nos buscar. Então, como salvos em Cristo, se alegre em Jesus e saiba que o céu te espera, e um dia o Senhor Jesus voltará com Cristo, e nós iremos para sempre toda a eternidade para com Cristo Jesus. Lá no céu eu estarei para sempre. Afirme em seu Vou coração. viver com o meu Rei para sempre. Santo, Santo, vou cantar com Cristo. Para sempre vou morar. Jesus, és meu Salvador. Tudo que eu sou, Tudo que somos vem de Ti. Eu vou gritar ao mundo que Tu és amor, e contigo eu vou habitar no céu para sempre. Jesus, és meu Salvador. Tudo que eu sou vem de Ti. Eu vou gritar ao mundo que Tu és amor, e contigo eu vou habitar no céu para sempre. Amém. Nós um dia vamos sim morar para toda a eternidade ao lado de Cristo Jesus, e eu não vejo a grande hora em que o Senhor Jesus voltará nos ares para nos buscar. Eu creio também que você
espera ansiosamente por esse grande dia. Mas enquanto nós aguardamos o grande dia do Senhor, é importante que nós, como salvos em Cristo Jesus, vivamos em obediência, perseverando na graça de Cristo Jesus, porque independente da dificuldade que eu e você venhamos a enfrentar, no nome de Jesus nós temos a certeza que somos e sempre seremos mais que vencedores. Então afirme essa verdade em seu coração e cante conosco. Deus está no
Amém. Grande, poderoso e majestoso é o nosso Deus. Porque nós temos uma certeza e uma verdade: nós somos falhos, nós erramos com o Senhor, nós entristecemos o coração do nosso Deus, porque nós pecamos todos os dias. Nós somos infiéis em diversas áreas das nossas vidas para com o Senhor. Mas uma certeza nós temos: apesar de sermos infiéis, sermos falhos com esse Deus poderoso, Ele permanece fiel para conosco. Ele permanece nos amando, nos corrigindo, nos exortando. Então afirme através dessa música a sua confiança no nosso Deus. Cada dia mais estou firmado em Ti, e o meu coração está ligado ao Teu. Cante ao Senhor. Ainda que as circunstâncias queiram me desanimar, mas aquele que faz a sua vontade permanecerá para sempre. Tu és fiel, Senhor, Tua palavra e o Teu amor sempre me guardarás para cumprir a Tua vontade. Em Tua presença está minha casa e minha vida. Pode o mundo se abalar, mas o Teu propósito se cumprirá, pois Tu és Senhor. Tu és Senhor. Ainda que o mundo desfaleça e tribulações possam vir, cada dia mais estou firmado em Ti, e o meu coração está ligado ao Teu. Ainda que as circunstâncias queiram me desanimar, mas aquele que faz a Tua vontade permanecerá para sempre. Tu és fiel, Senhor, Tua palavra e o Teu amor sempre me guardarás para cumprir a Tua vontade. Em Tua presença está minha casa e minha vida. Pode o mundo se abalar, mas o Teu propósito se cumprirá, pois Tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és fiel, Senhor, Tua palavra e o Teu amor sempre me guardarás para cumprir a Tua vontade. Em Tua presença está minha casa e minha vida. Pode o mundo se abalar, mas o Teu propósito se cumprirá, pois Tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor. Amém. Podem sentar. E porque o Senhor é Senhor Deus poderoso, que age em todas as circunstâncias, que nós vamos continuar afirmando que a nossa confiança está alicerçada nesse Deus poderoso, e que independente das adversidades, das circunstâncias que vierem tentar sufocar, naufragar a nossa fé, nós iremos perseverar olhando para o alto e confiando que Deus sempre estará no controle das nossas vidas.
Deus me chama sobre as águas. Solte a sua voz. Onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Se pertencemos ao Senhor, então precisamos confiar plenamente de que Ele está no controle de todas as coisas. meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és Quando Deus nos chamou e nos salvou, Ele nos deu 3 promessas. A primeira é de que todos os nossos pecados seriam perdoados pelo seu sangue. A segunda é que Ele jamais iria nos abandonar, independente das circunstâncias. E a terceira é que Ele está preparando uma nova morada para mim e para você. Creia que Deus é fiel. Por mais que sejamos falhos, Ele permanece fiel para conosco. em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme,
as ondas olharem, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Amém. Que essa certeza esteja sempre firmada em nossos corações. Nós pertencemos ao Senhor Jesus. Amém? E hoje nós temos um pregador especial que Deus trouxe para falar aos nossos corações. Ele tem Anderson no nome, é Anderson Cabral. Vem para cá, pastor Anderson Cabral. É com você, que Deus seja louvado pela sua vida, meu irmão. Oi, eu sou especial. Quem me conhece sabe que eu sou, né? Eu sou especial, né? Tá bom aí? Tua água. Deixou no vácuo aqui, ó. Normalmente o pessoal serve aqui, né? Como é que é esse negócio? Não tem problema. Ah, tá. É porque eu tô com o microfone aí tem a máscara para tirar, é muita coisa, né? Aí tem que abrir a Bíblia. Opa, o celular aqui em cima, é? O pastor bota o celular aqui em cima? Então tá bom, vou botar o celular aqui em cima. Pronto. Obrigado, Marcos. Bom, enquanto a gente estava cantando essa música, não foi nada pensado previamente, mas eu imaginei aqui que muitos de vocês, né, cantaram, né, entoaram esse louvor e com muita alegria no coração, com muita esperança e também com muita convicção de fé, sabendo que de fato você um dia irá se encontrar com o Senhor Jesus, não é verdade? Quantos irão se encontrar com Jesus nos céus? Faça a pergunta para o seu irmão do seu lado, diga: meu irmão, você vai para o inferno ou você vai para o céu? Tenha vergonha não. Ai, mas é visitante. Meu Deus, o que ele vai pensar? Desviado. Apareceu no culto. Não tenha medo não, pergunte, tá? Pergunte porque eu creio que aqui só tem crente, né? Quantos crentes nós temos aqui? Levanta a mão aí, os crentes. Só os crentes. Não é quente não, tá? Pelo amor de Deus, é os crentes. E uma das maiores indagações da humanidade é essa, né? Depois que eu morrer, para onde eu vou? Engraçado que essa semana eu estava assistindo um filme com o meu filho, acho que foi quarta-feira. E a gente estava assistindo um filme, era um desses filmes de ficção. Eu até anotei o nome do filme aqui, que ele é nome difícil. Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Quem assistiu esse filme? Muita gente assistiu esse filme. Olha, meu Deus do céu. Esse filme é antigo, é? Meu Deus, eu estou muito velho, né? Estou muito ultrapassado, né? Primeira vez que assisti esse filme. E aí, num determinado momento do filme, numa cena, que os personagens, eles vão lá para o Hades, né? Eles vão lá para o inferno. Aí eu olho para o lado, meu filho assim, cabeça baixa, meio para baixo. Aí ele diz: pai, o inferno não é legal, e eu não quero ir para lá. Eu digo: meu filho, mas você não vai para o inferno. E aí ele me fez lembrar de uma conversa que nós tivemos no início do ano, acho que foi dia 3 de janeiro, uma segunda-feira. Ele acordou e chegou para mim, e a primeira coisa que ele falou para mim: pai, eu entreguei minha vida a Jesus. Eu disse: sério? Como é que tu fez isso, rapaz? Não está nem saindo fumaça do teu quarto? Não, pai, eu orei a Deus, entreguei minha vida ao Senhor. O que foi que você fez? Eu confessei meus pecados, pedi perdão e pedi para Ele morar no meu coração. Aí eu disse para ele: pois é isso aí, rapaz, tu não entregou tua vida para Jesus? Como é que tu tem essa dúvida aí? Ai, mas eu não sei se eu entreguei, olhando essa cena aí, se eu entreguei minha vida de verdade. Eu disse: meu filho, isso é só um filme, talvez você está vendo pessoas boas
né? Indo para um lugar, né? Indo para o inferno, mas o objetivo deles é outro. O objetivo deles ali não é condenação, eles estão ali tentando cumprir uma missão. Quem assistiu o filme sabe o que é isso, né? Eles têm que cumprir uma missão. E aí, o que isso tem a ver com o que eu quero falar com você nessa noite? Essa semana eu estava meditando, Deuteronômio capítulo 6, inclusive recomendo você, principalmente os pais, ou quem quer ser pai, né? E tem pretensão de construir família, eu recomendo você meditar nesse texto que eu achei muito interessante. Deuteronômio capítulo 6, esse texto ele fala da importância, da urgência em que nós temos de levar a mensagem de Deus para os nossos pequenos, né? Diz assim, o capítulo 6 todinho é muito importante, mas eu não vou me estender, porque não é necessariamente esse texto que eu quero falar com você, mas nos versos 6 e nos versos 7, diz assim: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E esse texto é Moisés orientando o povo. Moisés ali, com o povo de Israel, já tinha passado os 40 anos da peregrinação, e Moisés estava prestes a encontrar Canaã, o povo ali estava prestes a encontrar com a terra prometida. E aí você imagina o que era importante para Moisés, então, falar para o povo de Israel. Nos primeiros capítulos ele começa a falar a respeito da importância que eles têm de lembrar de onde Deus tirou o povo de Israel, da escravidão, das mãos dos egípcios, né? E aí ele vem falar no capítulo 6 a respeito dessa relação pais e filhos. Meus irmãos, os pais, eles são os responsáveis pelos filhos. Parece muito tranquilo essa afirmação, parece muito tradicional essa afirmação, mas muitas das vezes nós, como pais, esquecemos da responsabilidade que nós temos. Porque, é claro, o adulto ele tem outras responsabilidades, ele tem outros objetivos de vida. E esses objetivos de vida, muitas das vezes, muitos deles têm a ver com a criação dos filhos, como, por exemplo, você dar uma boa escola para o seu filho. Porém, mais importante, e aqui Moisés nos faz lembrar, neste capítulo 6, ele diz que os pais são os principais responsáveis pelos filhos. Os pais são os discipuladores. Não é o pastor Cabral, não é o líder de grupo de oração, não é o pastor Fredson, não é a líder do Nova Baby, não é o líder do Nova Kids. Não é a professora cristã que está ensinando valores para a sua criança lá na escola. É os pais. Ele nos faz lembrar também, nesse verso 6, nesse verso 7, que há uma mensagem que precisa ser transmitida. E você, pai, você, mãe, precisa, de todas as formas, transmitir essa mensagem de Deus para a sua criança. A história dos feitos de Deus, os grandes milagres que Deus realizou no meio do seu povo, devem ser recontados muitas e muitas vezes. E se isso estiver no seu coração, você vai conseguir transmitir para o coração do seu filho. Outra coisa importante, no capítulo 6, nós vemos os mandamentos e os testemunhos de Deus. Moisés, mais uma vez lembrando os mandamentos e os testemunhos do Senhor. E esses mandamentos, esses testemunhos de Deus precisam ser compreendidos, não somente pelos nossos filhos, mas também pelos pais. Tanto os pais como filhos precisam ter essa compreensão do que Deus tem realizado. E aí, no outro dia, eu fiquei encucado com essa afirmação do meu filho, e eu puxei um assunto com ele. Isso foi na quinta-feira. Dessa vez eu puxo o assunto com ele e eu digo para ele: meu filho, você vai passar dificuldade na vida, você vai sofrer
dificuldade, você vai ter aflições, você vai ter perseguições. Porque quando você olha um adolescente e quando você olha um jovem, você adulto às vezes tem um certo preconceito ao dizer que isso aí, né, adolescente, não tem dificuldade na vida não. Jovem, come em casa, papai e mamãe sustenta, não passa dificuldade na vida. E quem disse que passar dificuldade na vida é passar necessidades, somente necessidades físicas? É somente não ter o que comer ou o que vestir. Você não sabe as lutas que o seu filho passa, que o seu filho adolescente passa, que o seu filho jovem passa. E às vezes nós nos esquecemos. Então eu falei para o meu filho, você vai passar dificuldade, você vai ter dias difíceis. E quando eu falava para ele ali a respeito de dias difíceis, o que poderia acontecer, e ele me interrompe no meio da conversa, e ele mete essa assim, pai, por que as pessoas saem da igreja? Se Deus é tão bom, por que as pessoas abandonam a fé? E ali eu percebo, na fala do meu filho, um questionamento, um certo ali desapontamento, talvez. Sabe? Se Deus é tão bom, por que nós passamos dificuldades? Se Deus é tão bom, por que nós somos perseguidos? Por que nós passamos sofrimentos? E você explicar isso para uma criança não é algo assim muito simples, não é algo assim, meu filho, faz parte, né, meu filho? Jesus morreu na cruz, nós precisamos olhar para ele. Para a criança, isso é meio complicado. E quem tem filho pequeno e quem se dá ao trabalho de sentar com seu filho e conversar com ele e orientar a respeito dessas coisas, sabe que não é tão fácil assim. Porque se materializa, se idealiza na cabeça da criança, né, um novo céu, uma nova terra, algo assim que, nossa, lindo, maravilhoso, perfeito, é lindo viver ao lado de Cristo. E você que tem convicção de fé, você que está amadurecendo na fé, sabe que de fato mas não é somente isso. E a pergunta que muitas das vezes fica, e que muitas das vezes nós como pais esquecemos de ensinar a nossos filhos. Porque o que fortalece, o que deixa você ali enraizado nos caminhos de Deus, é você entender que você é um ser que é infiel a Deus, que serve a um Deus que é fiel, e que você busca e luta para ser fiel a Deus. Você não tem prazer no pecado, você não quer errar, pelo contrário, você quer acertar. Porém, você sabe que o seu humano, a sua carne, pede às vezes que você realize os desejos da carne. Mas acontecem os entraves na vida. Acontecem os entraves na vida. Porque nem todas as vezes você vai realizar algo que seja contra a vontade de Deus, achando que de fato é isso que está acontecendo. Às vezes você vai achar que a convicção está fazendo a coisa certa. E quando de fato você faz a coisa certa, quando você está ensinando os seus filhos, você está instruindo eles, está fazendo tudo direitinho e as coisas desandam. Quando você é fiel no seu casamento, no seu relacionamento, e de repente o seu cônjuge chuta o pau da barraca, sai de casa e abandona as crianças e abandona você. E quando de repente você procura ser um funcionário correto, direitinho, bate o ponto no horário, até chega mais cedo, fica um pouco mais tarde, se coloca sempre à disposição daquela empresa e parece que as coisas não melhoram lá, você acaba sendo perseguido e isso dá desânimo. E aí você pergunta: Deus, onde tu estás nisso tudo? Eu tenho permanecido fiel a Ti, Senhor. Eu tenho sido alguém fiel a Ti, e por que eu ainda sofro? Talvez esse tenha sido uma das maiores perguntas, se não a maior pergunta, que os crentes fizeram e ainda estão fazendo, porque nós ainda estamos aí com esse Covid aí, no meio dessa pandemia, e ainda estão fazendo: Senhor, por que Covid?
Por que tantas pessoas estão morrendo? E aí você pergunta, vale a pena ser fiel a Deus? Vale a pena, de fato, realmente vale a pena ser fiel a Deus? Sabe que na Bíblia nós temos vários relatos de vários momentos em que as pessoas questionam a Deus e fazem essa pergunta de maneira direta ou de maneira indireta. E se nós queremos ter uma base sólida, uma família fortalecida, nós precisamos entender que Deus não vê como nós vemos a vida. E eu quero compartilhar com vocês um desses relatos de um povo, o povo de Israel. Está lá em Malaquias capítulo 3, verso 13 ao verso 18. O livro de Malaquias é um livro muito conhecido por muitos de nós. Talvez, quando você pensou assim, em meditar a respeito de fidelidade a Deus, você foi lá para Malaquias. Você foi lá ver o que Malaquias falava a respeito de dízimos e ofertas, né? Porque muitas pessoas usam muito Malaquias para falar de dízimo, para falar de oferta. E, de fato, né, uma das abordagens, né, principais é essa, mas não é disso que eu vou falar com você. Acompanhe aí comigo Malaquias capítulo 3, verso 13 ao 18. Diz assim: vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapa ileso os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversavam uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro com memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como o pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. E eu quero que você olhe um parâmetro geral desse livro de Malaquias, que ele vai falar exatamente e vai nos responder exatamente essa pergunta: vale a pena ser fiel a Deus? É disso que eu quero falar com você. Vale a pena ser fiel a Deus? Malaquias foi escrito em um momento em que os judeus retornavam do exílio babilônico e estavam ali impulsionados, assim, cheios de esperança, cheios de ânimo, cheios de alegria com aquilo que viria. Eles esperavam dias melhores. Mas com o passar dos anos, os judeus foram ficando desiludidos, né? E aí era judeu, era com samaritano no meio junto, e aí houve seca, houve fome, mais colheitas, e a partir disso, eles então começam a duvidar do amor de Deus. Muitas pessoas, elas estão entristecidas, estão decepcionadas com Deus, e não falam isso de boca aberta. Talvez tenha pessoas aqui que estejam decepcionadas com Deus, porque imaginavam uma jornada com Ele e estão vendo que outras coisas estão acontecendo. Umas semanas anteriores aí, eu estava vendo a entrevista de um ator norte-americano, Robert De Niro. Ele disse, ele está acometido com uma doença, eu não identifiquei qual era a doença, não sei se é câncer, mas ele disse, em uma entrevista ele falou assim, olha, um dia se eu encontrar com Deus, eu vou cobrar dele muitas explicações.
E isso é o reflexo do que está acontecendo na nossa sociedade. Muitas pessoas, né, talvez alguns de vocês, chegariam com Deus e perguntariam o porquê disso, o porquê daquilo. Mas existem, o porquê é importante? Sim, é importante. Mas existem motivos pelos quais nós nos frustramos, motivos pelos quais nós nos decepcionamos muitas das vezes com Deus, mesmo sendo fiel, mesmo sendo ali íntegro, mesmo procurando agradar a Deus, ensinando, né, os filhos no caminho que devem andar, amando o cônjuge, assim como a Bíblia ensinou. Existem pelo menos 5 razões, eu consegui identificar, através desse texto de Malaquias, pelo menos 5. A primeira é: decepcionamos com Deus por não conhecê-lo bem. Você precisa conhecer melhor Deus. Você não conhece Deus vindo para cá, para esse culto, das 18 horas, ou simplesmente assistindo uma transmissão online, ou vendo vídeos no YouTube do pregador X, do pregador Y. Você precisa conhecer mais a Deus. Olha o que diz no verso 13: você tem dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim pergunta: o que temos falado contra ti? Parece que nós não sabemos o que temos falado contra Deus. Mas é porque nós temos exigido de Deus coisas que não são atribuição dele. Meus irmãos, Deus, ele não é o gênio da lâmpada mágica. Ele não vai realizar os seus sonhos, os seus desejos, assim, instantaneamente. Talvez ele nem realize nenhum dos seus sonhos. Deus, ele não é como um bom velhinho, não é como Papai Noel, que vai chegar um dia, pelo menos uma vez no ano, e vai entregar um presente para você. Ao mesmo tempo, Deus não é um general, aquele Deus que ali, eu faço questão de pesar a mão nesse meu filho aqui, ó, para ele aprender a ser mais fiel. Claro que ao mesmo tempo ele faz isso com justiça. Deus não é um Deus alienado, alguém que vai ser influenciado por você, porque simplesmente você está caminhando bem, você está indo na rota certa, no caminho certo, e aí você não fala isso diretamente para Deus, mas Deus é onisciente, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe que você está fazendo isso com uma intenção. Então, não adianta você barganhar mentalmente com Deus, Ele não vai se deixar levar. Ao mesmo tempo, Deus, ele não é um pai terrestre, aquele que passa a mão na cabeça do filho. Deus, meus irmãos, é a mais pura mistura de amor e justiça, de perdão e de graça. Mesmo que nós não mereçamos, Ele nos dá. Mesmo que nós não mereçamos, Ele também não nos dá. Nós só vamos entender o amor de Deus e a sua justiça quando nós aprendermos também a viver em amor e também a praticar a justiça de Deus. Evangelho é chinelo, é vivência, é dia a dia. Em 1 João, capítulo 4, verso 12, diz assim, João diz assim, ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Romanos capítulo 1, verso 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Você precisa conhecer o Evangelho, para você entender se Deus está sendo justo com você ou não. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Segundo motivo pelo qual nós nos decepcionamos com Deus. Segundo motivo, decepcionamos com Deus por não entendermos a vida. Olha o que eles falam. Isso aqui é exatamente o profeta Malaquias falando a respeito do povo. Vocês dizem, verso 14, vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? O problema, irmãos, é que achamos que a vida é uma sequência de fatos onde Deus tem que procurar nos agradar. E não é bem assim.
A vida é cruel. E aí, às vezes, a gente acha que por sermos fiéis a Deus, achamos que Ele pode nos dar coisas, um bom emprego, um bom relacionamento. Não, eu estou santo, eu não estou vendo mais imoralidade, faz tempo que eu não flerto com ninguém, faz tempo que eu não olho pornografia, por que ainda continua essa maldição sobre minha vida? Epa, peraí, você esperava o quê? Que fosse algo assim, instantâneo? É como um leite com uma banana que você bate, uma mão no liquidificador e toma? Não é. É um processo. Deus está trabalhando na sua vida. Ah, pastor, eu vou desistir da caminhada, porque eu já estou 3 anos na igreja, eu não consigo trazer meu marido para a igreja. Eu quero participar de um grupo de oração. Eu não consigo, ainda continuo no GM. E aí, às vezes, a gente acha que, sabe, ficamos ali, imaginando que Deus pode fazer por conta da nossa fidelidade. Eclesiastes capítulo 9, verso 12. Diz assim: além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal, e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que cai inesperadamente sobre eles. A vida, meus irmãos, e aí entra uma outra situação que a gente precisa entender. Eu demorei há um tempo a entender que a vida que eu vivo, mesmo que eu a vivo para Deus, ela não é a vida de Deus. Ela é uma vida injusta por causa do pecado que está na humanidade. Enquanto você achar que a sua vida, nossa, eu estou indo para a igreja, tem que dar tudo certo. Não é assim. A vida é injusta. A vida é cruel. Me lembrei de uma história de um adolescente de uma outra igreja, numa outra cidade, e eu estava assistindo ali um culto, de um culto de adolescentes de uma outra igreja, numa outra cidade. E aí, em determinado momento, o pastor fala a respeito de um adolescente. Irmão, vamos orar por fulano de tal, que essa semana perdeu a sua mãe. Isso foi em julho do ano passado. Em 2020, ele perdeu o pai para o Covid. Em 2021, ele perdeu a mãe dele para a Covid. E eu fico imaginando como é que está a estrutura de uma criança dessa. Eu fico imaginando, é claro que talvez tenha uma tia, um tio, um avô, uma avó para cuidar desse menino. Mas a vida é assim. A vida é assim. Então, se você ainda está apavorado, desesperado, porque pegou Covid, porque tem alguém da família ruim, sabe, não estou minimizando esses fatores, não. O que eu quero dizer é que isso faz parte da vida. Faz parte da vida. Número 3, terceiro motivo, decepcionamos-nos com Deus pelas formas dele agir. Por exemplo, a gente sempre acha que o relógio de Deus está atrasado em relação ao nosso, né? Porque quase nunca ele intervém nos momentos em que a gente quer. Mas o relógio de Deus é diferente do nosso. Quando eu estava escrevendo isso aqui, eu lembrei de José. Aí José, né, foi preso, 17 anos, aí ficou lá na prisão. Você acha que José merecia ir para a prisão? Não. Mas lembra? A vida é cruel. Ela é injusta. Faz parte, porque o pecado entrou no mundo. E aí José tem uma oportunidade na vida dele. Ali por volta de 27, 28 anos de idade. E aí o carcereiro lá, o copeiro, né? O chefe dos padeiros, o chefe dos copeiros tiveram um sonho, os dois tiveram sonho, José revelou os sonhos, e para um deles ele fala assim, no final, olha, quando tu for te apresentar lá ao faraó, não esquece de mim não, lembra de mim, tá bom? Beleza, deixa comigo, José. Passaram-se 2 anos,
Será que o cara esqueceu? Esqueceu de José. Talvez José tenha parado e pensado: obrigado, Deus, o Senhor me deu uma oportunidade, eu vou sair daqui, amém, glória a Deus por isso, é agora, é o momento do meu triunfo, é o momento da vitória. Mas não foi naquele momento. Não foi naquele momento. Tudo tem o momento certo, a hora certa de acontecer. Às vezes ficamos preocupados com as coisas de amanhã. Sabe, meus irmãos, eu vou compartilhar uma coisa com vocês. Eu, durante um bom tempo, há uns anos atrás, eu ficava assim, incomodado, preocupado, porque, meu Deus, eu já tenho 5 anos de casado, eu ainda moro alugado. Eu já tenho 7 anos de casado, eu ainda moro alugado. Eu já tenho 10 anos de casado, eu ainda não tenho minha casa própria. Eu preciso me mexer. Quando a gente entende que a vida não é no nosso tempo, que as coisas não acontecem da nossa forma, que a nossa esperança está em Cristo Jesus. Sabe, até o meu filho falou assim, ele disse assim, quando falamos a respeito, né, de céu e inferno, aí eu falei: pai, o senhor vai para o céu mesmo? Eu vou, estou lá, e tu também vai estar. Aí, vai ser legal? Vai, nós vamos brincar, vamos brincar lá. Vai acontecer, vai ter brincadeira, vai ter passeio, vai ter praia, vai ter beach park, vai ter mirage park, acho que vai ter isso aí tudo. Eu não sei como vai ser. Ele é o grande arquiteto do universo, vai ter, né? Depois de eu ter enfeitado tudo isso, ele falou assim: pai, mas bora ficar um pouquinho mais aqui, né? Deixa Jesus voltar um pouquinho mais para lá, né? Eu disse: não, meu filho, essa vida não é tudo que nela há. Não é. A Bíblia diz que nem os olhos viram, nem boca ouviu falar o que Deus tem preparado para os seus filhos, o que Deus tem preparado, o dia da redenção. Por isso, não se decepcione com a forma de Deus agir. 4, decepcionamos com Deus por causa do não cumprimento de suas promessas em nossas vidas. Você já sentiu, você já recebeu uma promessa de Deus na sua vida? Quantos já receberam uma promessa de Deus? Quantos? Só isso? Meu Deus, não tem crente aqui não, meu Deus do céu. Preocupado agora. Uma promessa de Deus. Gente, o pastor falou 3 para vocês aqui no culto, gente. Vocês não receberam a promessa de Deus, não? Quantos receberam a promessa de Deus na sua vida? Diga amém. Glória a Deus. Melhorou. Verso 15 diz assim, ó: vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora, consideramos felizes os arrogantes, pois tanto o que prospera como o que pratica o mal escapam ilesos, os que desafiam a Deus. O profeta mais ou menos diria assim para esse povo aqui: olha, se tudo desse certo para vocês, na vida de vocês, vocês nem aqui estariam, essa é a verdade. Se tudo corresse bem, eu não estaria nem falando essas palavras para vocês. Se tudo desse certo, irmão, nas nossas vidas, nós não serviríamos ao Deus vivo, serviríamos a Ele por interesses, porque tudo está bombando, tudo está dando certo, está prosperando, você está recebendo os Pix aí direto, você está com saúde abundante, você está vendendo bem, está fazendo bem os seus negócios. Se tudo desse certo, nós serviríamos a Deus somente por interesses, essa é a verdade. Por isso que é bom, é importante e necessário que o Filho de Deus sofra perseguição. É necessário. E olha, se você não está sofrendo perseguição, se você não está passando tribulação, uma coisa está errada. Ou vai chegar essa semana, ou vai vir. Ai, pastor, você está agorando. Não sei. Mas a Bíblia diz que para o Filho de Deus é normal a perseguição. Você já sofreu perseguição? Compartilhe aí com a pessoa do seu lado uma perseguição, um sofrimento que você passou por servir a Cristo. E é nesse momento que eu bebo água.
Essa é a sacada. Já lhe colocaram numa roda e chamaram você de fanático? Já? Jovens, já colocaram você assim numa roda e porque você não quis ficar com a menina, chamaram você de bichinha? Já? Meninas, chamaram você para... Convinha conhecer aqui meu primo. E aí, você foi? Não foi, né? Chamaram você de sapatão? Amém por isso. Glória a Deus por isso. Se lhe chamam de idiota, se lhe chamam de alesada, se lhe chamam de abestado, se lhe chamam de fanático, bem-aventurados são vocês, perseguidos por minha causa. A perseguição, meus irmãos, não é algo ruim, a perseguição é algo bom e algo necessário, eu vou dizer necessário na vida do cristão. Tiago capítulo 1, verso 2 e verso 3, Tiago diz assim, ó: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, eita nós, o passar por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Você sabe o que é perseverança? Você sabe o que é perseverança? Ah, é perseverar, pastor. Não, claro, né? Você sabe o que é perseverança? Perseverança tem a ver com firmeza, tem a ver com permanecer firme, constante. Como é que você vai ter um relacionamento constante com o Senhor se você não passa por tribulação, se você não passa por dificuldades? E aí é exatamente isso que eu falava, né, no início da nossa conversa, eu falava para o meu filho, dificuldades, meu filho, vai ter dificuldades. Recentemente você passou por uma na sua escola, lembra? Dificuldades nós vamos ter e nós precisamos estar preparados e precisamos preparar os nossos para isso, né? Precisamos preparar os nossos para isso. E por último, decepcionamos com Deus por não entender a igreja e os seus ministérios. Aí eu vou falar para os crentes. Eu vou falar para nós, claro, continuo falando, mas diretamente. Deixa eu dizer uma coisa para você, a igreja, meus irmãos, a igreja é o último lugar da face da terra que você deve cobrar a perfeição. Pastor, pelo amor de Deus, você está falando uma heresia. Mas eu estou vindo para a igreja que é para me melhorar. Aí o senhor diz que lá na igreja só tem pessoas imperfeitas. É, meu irmão. Tem algum perfeito aqui? Perfeito é só Jesus? Não é verdade? A igreja é o último lugar no qual você deve cobrar perfeição, porque a igreja é um hospital de almas. Eu e você, nós só estamos aqui porque nós queremos, né, nos curar do pecado, nós queremos melhorar o nosso relacionamento com Deus, nós queremos crescer, nós queremos permanecer firme, nós só estamos aqui porque nós precisamos de Jesus. Por isso que esse negócio de dizer, ai, Jesus está dentro do meu coração, a igreja sou eu, não preciso ir para o templo, isso é conversa. Larga a mão de ser besta. Você precisa estar no meio de pessoas que têm algo em comum com você, para que juntos vocês possam alcançar o propósito de Deus. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho, você não é uma ilha. Por isso, meus irmãos, pare de olhar para as pessoas. Esse negócio, eu não fui mais, peguei, não gostei não, decepcionei lá aquele pastor lá, sou mais aquele barbudinho que emagreceu. Esse aí ainda não é fit não, nem gostei dele. Não olhe para as pessoas. Primeira vez que eu vi isso de uma maneira forte, gente, foi em 2014, eu acho, 2014, eu vi isso da nossa líder, da Janaína. Ela chegou e disse assim, na roda assim, estava eu e mais algumas pessoas, ela disse assim, olha, não olhe para as pessoas, não confie nas pessoas e seja feliz. Eu digo, o quê? Diz, não confia nas pessoas, não confia em mim não, Cabral. O quê? Mas você, a anja do Senhor, você é a mulher do pastor, como é que eu não vou confiar na senhora? É claro que eu vou confiar. E no dia que eu te decepcionar? E no dia que eu falar algo que tu não gosta?
Não, mas você não vai fazer isso. Quem disse que não? Sabe, gente, a verdade é essa. Nós precisamos olhar somente para Jesus. Parar de olhar para as pessoas. Isso talvez seja um dos motivos pelos quais muita gente sai da igreja. Muitos jovens abandonam a fé. Essa semana passada eu estava conversando com um adolescente. Ele disse para mim, o pastor Fred me falou que ele não estava vindo para os jovens, né? Mandei mensagem para ele. Disse, aí fulano, tu não está vindo? Não, são outras pessoas lá. Ah, tu vai para a igreja? É clube social, é? Ah, pessoa que lá tu ia... Não, meu irmão, está errado isso. Está errado o seu pensamento. Você vai porque você quer crescer, você vai porque você quer aprender de Cristo. Para com esse negócio. Mas pastor, pessoas erraram comigo. E quem é que não vai errar contigo se não for pessoas? Cachorro é que não vai. Gata que não vai. É pessoas mesmo que vai errar com você. Ai, mas foram muito injustas. A vida é. Essa é a verdade, a vida é. Né? A gente engole sapo todo dia. É, gente. Não é fácil, não. A gente engole sapo. Eu engulo sapo. A vida fica calado, Cabral fica na tua. Né? Não falar besteira. E sabe, esse negócio. Eu vi um mau exemplo. Eu acho... Ela é líder, né? Devia dar exemplo. Né? E quantos maus exemplos você já deu? Não, mas ela é líder, ela é mais especial que você. Ele é pastor, ele tem uma unção, certo? Me fale mais sobre isso. E busque você a Deus. Sabe, gente, Deus vai permitir com que você se decepcione com pessoas. Essa é a verdade. Deus vai permitir com que você se decepcione com pessoas. Principalmente com um líder. Principalmente com alguém que você se inspira. Porque Deus vai permitir que você se decepcione com alguns cristãos para que você entenda e aprenda a depender somente dele. E pronto. Mas existem algumas atitudes que nos ajudam a ser mais fiel a Deus. Que nos ajudam a entender que Deus é fiel. E que vale a pena, mesmo diante de sofrimento, mesmo diante de perseguição, vale a pena sermos fiéis a Deus. A primeira atitude: nunca limite Deus à sua visão de vida. Você é a criação dele e ele é o Criador. A vida, meus irmãos, é a criação de Deus, que ficou imperfeita por causa de Adão e Eva. Eles são culpados disso tudo, desgraçados, né? A gente vai ver esses caras e vamos conversar com eles direitinho. Então, eles são culpados, tá? Não é Deus se omitindo, não. Não é uma omissão divina, é Deus. Deus deu a oportunidade para eles escolherem. Eles escolheram estar do outro lado. A Bíblia diz, Romanos 3, verso 23, por conta disso, todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Então, o mundo é feito de pessoas imperfeitas. E aí tudo que está acontecendo aí na sociedade, no mundo, né, as mazelas da sociedade não são culpas de Deus. A vida na sociedade ela é de fato injusta. Sabe de uma coisa? Essa semana eu estava ouvindo um pastor que eu sigo, que ele falava a respeito de quanto a gente se indigna com as coisas, quanto que a gente se indigna com as mazelas da sociedade, mas a gente é incapaz de se indignar com nós mesmos. A gente se indigna com o STF, a gente se indigna com o Bolsonaro, o genocida, a gente se indigna com o Lula, que é um presidiário que vai vir para presidente, a gente se indigna com tanta coisa externa, mas a gente não consegue olhar para nós mesmos. E que nós somos parte dessa mazela, nós somos parte desse mundo, né, defeituoso e ímpio que existe. E o que nos resta, meus irmãos, sabe o que nos resta? É ser fiel a Deus. Simples assim. Porque a gente vai se decepcionar com as pessoas, sim. Mas olha,
Pergunte às pessoas, vá atrás de pessoas que são as pessoas mais antigas dessa igreja. Porque antes do nosso pastor, tinha um outro pastor aqui, que caiu. E pergunte dessas pessoas por que elas continuaram, por que elas permaneceram nessa igreja. Muitas saíram depois da queda do antigo pastor. Isso eu estou falando de 1900 e dinossauro, eu ainda nem era da igreja, tá? Estou falando aqui, mas, meu Deus do céu, tomara que não dê bronca para mim. Está gravando, né? Mas gente, por que continuaram? Porque entenderam que vale a pena ser fiel a Deus. Segunda atitude que você tem que ter: lance sua fé totalmente em Deus. Viva por fé e não por vista. Viva por fé e não pela opinião dos outros, não pela moda dos outros, não pelo que os outros falam. Lá na minha igreja é assim, na tua é como? Não, na minha igreja é diferente. Tua igreja é defasada. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. É por fé. Então não é pelos defeitos do seu irmão, não é pelas circunstâncias da vida, não é por aquilo que você acha que é pela fé. E aí a fé é exatamente isso, é o que diz Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você não precisa ver para crer, você precisa confiar por um dia ver. Eu entendi isso aqui quando uma vez, no grupo de amizade, o pastor Fredson conversava ali com a gente ali, ele foi meu pastor, e foi meu primeiro líder de grupo de amizade. Ele falava assim: gente, sabe o que é fé? É o seguinte, eu prefiro viver 80 anos da minha vida, sei lá quanto tempo eu vou viver, 60, 70, 80 anos da minha vida, sendo fiel a Deus e ganhar a eternidade, do que viver esses mesmos anos e perder a eternidade, fazendo a minha vontade aqui na terra, mas perderei a eternidade. E se porventura alguém disser, esse Deus não existe, essa fé não valeu a pena, eu pelo menos fui uma pessoa feliz aqui na igreja, eu pelo menos fui alguém justo, eu pelo menos fui alguém fiel aos meus princípios, e eu fui feliz durante os anos que eu vivi. E se Deus não existe, eu vou morrer, vou evaporar. Agora, se Deus existir, te prepara, filho do cão, você que não vai para o céu. É exatamente isso, meus irmãos. Terceira atitude, olhe para Jesus. E parece muito, muito, muito similar a outra atitude, né? Lance sua fé totalmente em Deus. Mas eu quero falar dessa aqui, olhe para Jesus. É porque quando você se sentir injustiçado por alguma coisa, lembre-se quem sofreu a maior justiça de todos os tempos. Hebreus capítulo 12, verso 3 e verso 4. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Cristianismo tem a ver com o que Jesus fez naquela cruz por nós. E esse negócio, esse advento da teologia da prosperidade, esse negócio de que se você está passando por dificuldade, você está sendo perseguido, na verdade é sinal de que você, não está sendo fiel a Deus. Isso é conversa. Isso é teologia do diabo, gente. Faz parte. E aí você diz, então, qual é o bônus? Qual é o bônus que tem de servir a Deus, já que nós iremos passar por sofrimentos? Número 4. Não tente entender tudo hoje. Algumas coisas Deus vai mostrar para você, mas outras Deus está preparando para você.
o momento certo. Malaquias, capítulo 3, verso 16. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros. Mudou o discurso. E o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Há coisas que nós só vamos entender no final da nossa vida. Outras Deus vai nos mostrar. Mas a maioria delas nós vamos entender na eternidade. Sofrimentos, injustiças, perseguições devem fazer parte da vida do cristão, porém ainda não é o fim. Porém, a vida não é tudo isso. Não vai ser sempre isso. Por isso nós devemos nos apegar na promessa de Deus. Quinta atitude: passe pela prova dando glória a Deus. Passe pela prova dando glória a Deus. Sabe? Final de tudo, você ao sair daqui, lembre-se da missão que você tem na sua vida. Prepare o seu filho, prepare a sua criança para dias difíceis. Prepare, porque dias difíceis de fato virão. Um cristão, que é cristão, e vocês, todos nós estamos ensinando os nossos filhos a serem cristãos autênticos, verdadeiros, precisamos entender que um dia nós iremos passar por sofrimento. Uma vez, ouvi uma frase de um cristão que ele dava, num livro ele dava desculpas a respeito das perseguições que ele passava, e ele dizia que o pregador dava a desculpa do domingo da ressurreição. Sabe o que isso quer dizer? É muito fácil, pastor, falar: Jesus morreu naquela cruz e no terceiro dia ressuscitou, por conta disso, vamos todos nós nos rendemos a esse Pai. É isso que nós devemos nos apegar. Você vai se apegar no quê? Nas pessoas? Nos seus bens materiais? Na sua vida luxuosa? Não, é dar murro em ponta de faca. Por último, no verso 17 e no verso 18, ele finaliza assim, dizendo: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Promessa de Deus. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Quando chegar no céu, meus irmãos, vai valer a pena cada lágrima derramada, cada sofrimento, cada vergonha que você passou, cada humilhação. Um dia vai valer a pena você ter passado por tanto constrangimento, por você ser fiel a Cristo. Vai valer a pena você abrir mão. Não vale a pena você abrir mão do que você acredita. Não pense que você é um estranho só porque você faz a vontade de Deus e está vendo uma imensidão que não faz, e as coisas estão acontecendo e todo mundo está prosperando. Quando você estiver no topo, com Deus, lá no alto, você vai ver, valeu a pena ser fiel a Deus. Mas enquanto esse dia não chegar, o dia da nossa redenção, não negue Jesus, continue firme, nunca negue a Cristo para fazer as suas vontades. Quero que você abaixe sua cabeça agora, e eu quero que você comece a pensar: você tem sido fiel a Deus? Está valendo a pena? Está valendo a pena permanecer fiel a Deus? Você tem dado frutos da sua fidelidade a Deus? Comece a pensar nas perseguições que você está passando. Está valendo a pena? Vir a Cristo, meus irmãos, não custa nada.
Seguir a Cristo custa alguma coisa. Servir a Cristo custa tudo. Pai, depois de tudo isso que o Senhor falou aos nossos corações, eu não tenho dúvida, Senhor, de que vale a pena ser fiel a Ti. E me ajuda, Senhor, a viver contente com aquilo que Tu tens me dado, me proporcionado, Pai. Abençoe essa jornada, Senhor. Abençoe. Toma de conta da vida de cada irmão. Dê uma semana abençoada, com a Tua proteção. Se as perseguições vierem, as dificuldades vierem, Senhor, nós estamos firmes, Senhor, e não nos dobraremos, Pai. Abençoe a vida de cada um. É o que nós te pedimos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Tenham todos uma ótima semana, com perseguições e aflições, se Deus permitir.